Olá, amigos! É um prazer estar com vocês novamente com o nosso programa Vida Sem Vícios, trazendo conhecimentos, discussões a respeito desse tema tão importante no Brasil e no mundo, não é? E hoje vamos falar mais profundamente da estrutura de vício, né? Como ela é formada, o que é isso, por que algumas pessoas têm vícios e não conseguem se livrar e outras não. É muito comum em clínicas para tratamento e desintoxicação, onde vai se formando comunidades, né? E as pessoas, portanto, convivem muito tempo juntas ali, na esperança de conseguirem sair de lá e não usarem mais. É muito comum ouvir expressões como, por exemplo, você nasceu com um X na testa. Você nasceu marcado. Você é uma pessoa que é dependente química, né? Você não é uma pessoa que pode usar recreativamente. Pois é. Vamos falar da diferença do uso recreativo e do uso dependente. O que é o uso recreativo? É aquela pessoa que usa de vez em quando no intuito de se divertir. Tá? Eu não estou com isso recomendando ninguém se divertir com droga, mas existem pessoas que usam a droga para se divertir de vez em quando, em festas. Tem mês que nem lembra que a droga existe, às vezes passa muito tempo sem usar nada, seja maconha, cocaína, tal. Assim como o álcool é usado recreativamente em nossa sociedade, né? Algumas pessoas só bebem de vez em quando, socialmente, quando saem. Tem gente que usa maconha, cocaína, assim também. Agora, existem os dependentes, os alcoólatras e os dependentes, né, de cocaína, os dependentes de maconha. O dependente de maconha é aquela pessoa que não consegue ficar sem. O dependente de cocaína, idem. O dependente de álcool, idem, né, ou de crack. Quando é que a pessoa é dependente? Se ela não usar, ela fica mal. Ela sente muita falta, ela fica estranha. Ela até segura um tempo bem, mas aí chega um dia que ela precisa usar. Ela não tem escolha, ela tem que usar, né? Então, isso é quando é uma pessoa dependente, uma pessoa viciada. Então, nas clínicas, eles costumam dizer, poxa, você nasceu marcado, você tem um X na testa. Por quê? Porque a pessoa que é dependente, tudo que ela gostaria era poder usar de vez em quando recreativamente, mas ela não consegue, né? Ou ela usa ou ela não usa. Ou ela fica em abstinência e consegue não usar, em plena abstinência, ou seja, controlando aquele impulso, aquela necessidade, ou ela está no uso frequente, não tem meio termo, né? O meio termo seria aquelas pessoas que conseguem segurar um tempo e aí recaem. Aí conseguem segurar um tempo e aí recaem de novo, né? E aí quando recaem fortemente, aí se sentem mal, faz mal para a saúde, mal para a família, para os relacionamentos, para a profissão, para um monte de frente na vida, né? Então, sim, algumas pessoas, elas são marcadas, ou seja, elas são pessoas que não vão conseguir usar recreativamente. Agora, essa marca vem da onde? É genética, né? O vício, ele é genético, existe toda essa discussão e pesquisas a respeito disso, né? Ou seja, as respostas que nós encontramos é que existem componentes genéticos, ou seja, é comum perceber gente que é filha de alcoólatra se tornando alcoólatra, neto de alcoólatra se tornando alcoólatra. Então, existem possibilidades, né, de se passar, sim, geneticamente. No entanto, isso, hoje, as pesquisas mais recentes mostram que muitas coisas podem ser passadas geneticamente a partir da geração introdutória, ou seja, uma pessoa que se tornou muito agressiva nessa vida por conta de eventos que viveu na sua infância, no seu desenvolvimento, pode passar para a geração seguinte, pode passar para os seus filhos, características excessivas de agressividade que começaram na sua geração. Olha que interessante. Então, o que a gente vive hoje intensamente é possível que a gente passe adiante. Então, do meu ponto de vista,
isso não é tão determinante assim, né? Da mesma maneira que isso é passado adiante, a vida do seu filho, o que ele viver, o que ele aprender, o que ele compreender da vida, os eventos que aconteceram na vida dele, também determinarão se ele será uma pessoa muito agressiva ou não, ou uma pessoa mais calma, né? Então, da mesma maneira, na dependência química, né, seja no alcoolismo, no uso da cocaína, da maconha, de outras drogas, do meu ponto de vista, do ponto de vista nosso, que pesquisamos na Ápice Desenvolvimento Humano, o tema dependência química em profundidade, né, e que trabalhamos solução de dependência química, no nosso ponto de vista, as características fundamentais de causa do vício estão nessa vida, né? Ou seja, nós encontramos a causa do vazio, do sentimento de ansiedade, de insegurança, de angústia, na história de vida do sujeito. O que mais encontramos é o sentimento de desamparo como causa. O dependente químico, ao invés de ser visto como um sem vergonha, como uma pessoa sem caráter, que acaba sendo taxado pela sociedade, ele precisa ser visto como alguém que tem um sério problema, né? Um problema grave. A medicina coloca como doença, né? Esse problema grave é um problema de estrutura emocional, onde a pessoa não se sente inteira. É um vazio, é um buraco, é uma falta. Ela precisa de preenchimento. E ela busca esse preenchimento de alguma maneira, através dos meios disponíveis à sua volta. Algumas pessoas conseguem encontrar isso na comida e se tornam viciados em comida, compulsivos alimentares. A maioria das pessoas muito obesas são compulsivos alimentares. São viciados. Se a pessoa fica um tempo sem comer, excessivamente, ela está em abstinência, ela está controlando aquela necessidade. E aí ela segura durante um tempo essa necessidade e depois ela recai e volta ao alimento compulsivo, né? Ou seja, a pessoa que come compulsivamente, ela não está em busca de nutrição física, ela está em busca de nutrição emocional. Porque o excesso de carboidrato, de açúcar no sangue, traz um sentimento de saciedade, traz um sentimento de uma certa paz, né? A pessoa fica ali empanturrada, sabe aquela sensação de empanturrada? Quer dizer, vem um anestesiamento, né? E isso pode trazer um equilíbrio momentâneo, uma sensação de equilíbrio para um sentimento desequilibrante profundo, né? Então, uma pessoa muito ansiosa pode buscar a comida, portanto, como remédio. A pessoa muito angustiada pode, para se livrar da sua angústia, buscar a comida como remédio. A mesma coisa acontece com o viciado em maconha. Todo jovem que usa maconha se vicia em maconha? Não. No entanto, muitos se viciam. A pessoa viciada em maconha é aquela que, se não fumar, não fica bem. Ela fica ansiosa, fica esquisita. A maconha a equilibra, né? Então, o problema não é a maconha, o problema é o desequilíbrio que ela busca na maconha, o equilíbrio. Então, qual é a característica da maconha? A maconha é uma droga alucinógena, né? É uma droga depressora, ou seja, uma droga que acalma, que faz com que a pessoa entre mais dentro de si, né? Ou seja, ela não é estimulante, ela é mais depressora, a pessoa se acalma e tal. Uma pessoa que já é mais insegura, uma pessoa que já é mais introvertida, muitas vezes a maconha não vai servir como remédio, vai fazer com que ela entre mais fundo em si e fique mais introvertida, mais depressiva. Agora, uma pessoa que é mais ansiosa, mais pilhada, muitas vezes encontra na maconha um alívio para essa pilha, para essa ansiedade. E tem gente que acaba viciando de tal maneira que, se não fumar maconha, não dorme à noite, né? Então, veja bem, o principal problema é a desestrutura emocional. A boa notícia é que é possível resolver essa estrutura emocional. Ao invés de ficar usando a maconha como remédio, que também não é... A maconha é usada para aliviar, não para curar, né, os males emocionais. Então, em vez de usar a maconha como remédio, a custos caros, né, porque vai detonando, sim, áreas cerebrais, vai detonando muito neurônio, prejudicando memória. A maconha vai
também gerar problemas respiratórios em muitas pessoas. A maconha também é cancerígena. A maconha, ela, por seu efeito alucinógeno, ela é muito causadora de surto psicótico. Tem muita gente que tem a esquizofrenia disparada, um surto psicótico por conta do uso da maconha, né? Então, é importante olhar para ela como algo, né, que não é assim lá essas coisas, não. É como os defensores do uso tentam dizer que a maconha é uma erva natural, portanto não pode te prejudicar. Opa, mas tem tanta erva natural que mata, viu? Tem tanto veneno natural, né? Então, a questão é, o uso frequente, o uso dependente da maconha destrói. O uso frequente de qualquer coisa destrói. O uso frequente da comida em excesso destrói. O álcool em excesso destrói, né? Então, a questão fundamental é trabalhar o buraco emocional. Trabalhar a estrutura profunda, que é a causa real dos vícios. A principal causa tem a ver com sentimentos de desamparo, angústia, que tem a ver com experiências emocionais não resolvidas. Como assim, Plínio? Tão simples assim? Olha, na maioria das vezes, simples assim. Um sentimento de insegurança que foi criado a partir do relacionamento com as pessoas, com a vida na infância. Uma insegurança pode fazer com que a pessoa busque equilíbrio no álcool, busque equilíbrio na cocaína, né? Busque equilíbrio às vezes na compulsão sexual, né? Porque através da compulsão sexual a pessoa vive adrenalina, vive uma energia de poder, né? de ousadia, e ela precisa dessas experiências. Isso a preenche, a completa. Então é importante que a pessoa consiga completude em si mesma. Lembrei da frase de John Lennon que dizia: eu estive em todos os lugares e só me encontrei em mim mesmo. Ou seja, ele viajou o mundo todo, usou todas as drogas também, isso ele não diz ali, mas ele usou todas as drogas e ele só se encontrou em si mesmo, né? Então é preciso encontrar-se em si mesmo, ou seja, trabalhar a sua evolução de dentro para fora. E esse é o trabalho chamado Independência Química da Ápice Desenvolvimento Humano. Nós trabalhamos com técnicas modernas, avançadas para reprogramação emocional e comportamental. Trabalhamos de dentro para fora o emagrecimento. O resultado é não só o emagrecimento, tá? Trabalhamos de dentro para fora a compulsão por álcool, cocaína, crack e outras drogas, a maconha, entre outras, compulsão por sexo, ou seja, qualquer compulsão que seja muito forte, que a pessoa não consegue se livrar, principalmente aquela que se ela não fizer, ela fica mal, é vício, tem estrutura de vício. E vício é um problema de identidade, é um buraco, é um problema no eu não sou completo. Falta algo para eu ser, eu preciso de um suporte, eu preciso de uma muleta. Nós precisamos desenvolver o suporte interno. É preciso construir, limpar emoções, construir confiança pessoal, inteireza, né? Alegria, de dentro para fora, reprogramando as causas. E isso é possível num processo breve, chamado Independência Química, um programa rápido, são 12 sessões na maioria das vezes, um processo bem objetivo para resultado. E a Ápice Desenvolvimento Humano se compromete com esses resultados. Nós, inclusive, oferecemos a garantia. Nossa garantia é a seguinte: depois de passar pelo processo, a pessoa continua sendo monitorada durante 1 ano, e se ela volta ao uso, nós refazemos o processo sem custo e ainda de maneira mais intensa. Então a Ápice é comprometida com resultados. Venha conhecer. Se você é uma pessoa com esse problema ou tem na sua família o problema da dependência química, você tem a oportunidade de vir conhecer e se resolver desse problema. Venha numa apresentação do método, né, para você. É um encontro sem custo, tá? Você vem conhecer a metodologia passo a passo,
vem inclusive conhecer depoimentos de muitas pessoas que passaram por esse processo. O telefone para que você possa agendar é 2361-5000. 0 operadora 11 2361-5000. E o site www.apcdesenvolve.com.br. Você pode também ficar nosso amigo no Facebook e inclusive assistir vídeos lá, tem poucos vídeos no Facebook, mas tem, sobre pessoas que passaram por esse processo. E você vindo na Ápice vai conhecer muito mais casos, vai entender o passo a passo da metodologia. E se você é uma pessoa decidida, né, a encontrar a solução, decidida a resolver a problemática da dependência química na sua família, venha conhecer essa metodologia. Venha conhecer um método que oferece garantia, ou seja, se você voltar ao uso, você refaz inteiramente. É um processo que dura aí alguns meses, tá? Mas com garantia de resultado. Telefone 2361-5000. 0 operadora 11 São Paulo, 2361-5000. Método inovador, independência química. O interessante dos nossos depoimentos é que eles são diferentes de todos os depoimentos que você talvez já tenha escutado, né? De pessoas que estão sem usar. É muito comum e é natural que as pessoas que passam por clínicas de desintoxicação e que conseguem parar de usar, é muito comum o discurso de que a pessoa ela continua firme no propósito de não usar, ou seja, ela luta contra a necessidade. Inclusive faz parte do AA, do NA, a pessoa se colocar como alguém que não usa hoje, né? Então ela diz para si mesma, só por hoje, mais um dia sem usar, só por hoje, Senhor, só por hoje. Porque se ela pensar que ela nunca mais vai usar, ela vai pirar e vai querer correr atrás, no desespero do uso, né? Então ela pensa que é só por hoje, ela precisa lutar contra aquela necessidade. É semelhante a um compulsivo alimentar, né? O obeso, com obesidade mórbida, é pensar que vai conseguir ficar num regime constante, né? Só por hoje seria mais fácil, porque se pensar que nunca mais vai se empanturrar como antes ele se empanturrava de coisas que ele adorava, se ele pensar que nunca vai fazer mais isso, vai ficar triste, vai ficar mal, né? Porque a comida de alguma maneira era um remédio emocional. Da mesma maneira as drogas, né? Então a pessoa precisa só por hoje. Então é comum você ouvir depoimentos, né, da pessoa que diz ela é um adicto em recuperação. É um adicto em contínua recuperação. Ou seja, ela não pode garantir que não vai usar, porque ela tem vontade de usar e hoje ela consegue se controlar. Amanhã ela não sabe se vai conseguir. Né? O nosso trabalho é totalmente diferente. O trabalho é na estrutura emocional profunda. O objetivo do trabalho é que a pessoa não tenha mais vontade de usar, não tenha mais a necessidade de usar, portanto não precise segurar a vontade. Ela não é mais um abstêmio, ela não é mais uma pessoa em abstinência, conseguindo não usar. Simplesmente ela é agora uma pessoa livre de vícios. O que é uma pessoa livre de vícios? É uma pessoa que se sente inteira por si só. Uma pessoa que se sente feliz, se relaciona de maneira inteira com a vida, com as pessoas, consigo, como qualquer pessoa normal, resolvida emocionalmente, resolvida na sua estrutura. Ela é livre de vícios, como eu. Eu, Plínio de Souza, aqui não tenho vícios, sou uma pessoa livre de vícios. Eu não preciso fazer algo porque se eu não fizer eu fico mal. Eu estou bem sem. Não preciso fazer atividade física, eu não preciso meditar, não preciso rezar, não preciso beber, não preciso comer excessivamente, não preciso nada disso. Eu faço algumas dessas coisas porque é bom fazer. Eu faço atividade física, aliás, retomei, fiquei aí 5 anos sem fazer, retomei agora, pedalar pela cidade, agora com as ciclofaixas, né? Comecei a vir para o trabalho pedalando, estou achando uma delícia, quer dizer, está me fazendo bem. Atividade física me deixa melhor, mas se eu não fizer atividade física eu não fico mal, ou seja, eu não tenho estrutura de vício. Tem gente viciada em atividade física, que se não fizer, 3 dias sem fazer, 4 dias se sente mal. Tem gente viciada em meditação, em oração, se não fizer fica mal. Ou seja, a química liberada no corpo através do êxtase religioso ou através da endorfina, né? A endorfina através da atividade física, equilibra, faz bem. No entanto, uma pessoa que é
que tem a estrutura de vício, ela vai se agarrar àquilo de uma maneira tal que ela precisa daquilo para ser. Esse é o problema. O dependente químico, ele é uma pessoa com estrutura de vício. O viciado, se você tira o objeto de vício, se você tira a cocaína, você tira o excesso de comida, você tira... a estrutura continua. Então, ela precisa substituir o vício. Ela vai precisar buscar em outras fontes o alívio necessário, né? E às vezes encontra mais ou menos, não completa tanto, tá? Mas ela fica ainda dependente, né? Mesmo que seja de grupos de apoio, né? Desse suporte, porque ela não é livre inteira por si só. Então, o projeto, né, Independência Química, o coaching integrativo sistêmico para dependentes químicos, é para resolver, é para a pessoa nem se lembrar mais disso, não sente mais vontade nenhuma. A vida é outra, socialmente ele se sente outro, nos relacionamentos sociais ele é outro, ele tem outros projetos de vida, ele tem outra configuração emocional, ele é uma pessoa livre de vícios, como as outras pessoas que são livres de vício e se sentem felizes são. Então esse é o projeto. Venha conhecer. Se você é uma pessoa que busca solução para isso, você já passou por várias internações, ou tem na sua família alguém que já tentou de tudo e não conseguiu, é para você. Tá? Gostamos dos casos, inclusive dos casos mais desafiantes, e trabalhamos com garantia. Ou seja, você vem para um processo. Depois o processo demora rápido, são 2, 3 meses de processo, um encontro semanal, é um processo simples, porém muito profundo, e nós monitoramos depois de 1 ano. Se você volta ao uso, nós refazemos o processo sem custo. Programa Independência Química. Qualquer questão, cocaína, crack, álcool, maconha e outras compulsões como a compulsão alimentar, né, compulsão sexual, a gente resolve. Venha conhecer, telefone 2361-5000, uma equipe com muitos anos de experiência, uma empresa com mais de 12 anos de experiência nessas metodologias, que dá formação nessas metodologias, com reconhecimento internacional. Venha conhecer a Ápice Desenvolvimento Humano, venha para uma reunião, conhecer o passo a passo do projeto Independência Química. Telefone 2361-5000, 0 operadora 11 2361-5000. E o site www.apcedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. E você pode ficar nosso amigo no Facebook. Inclusive assistir vídeos e depoimentos também no Facebook. Procure Ápice Desenvolvimento Humano no Facebook. Curta a nossa página, tenha acesso aos nossos materiais. Vai ser um prazer tendo você fazendo parte da nossa comunidade. E se você, mais uma vez eu repito, é uma pessoa que ainda não desistiu, que busca para valer resultados em relação a isso, continue. Ok? E venha conhecer um método inovador, surpreendente, revolucionário, que resolve. Quem está falando é Plínio de Souza, há mais de 10 anos aqui na rádio com vocês, falando e levando adiante essas metodologias todas, divulgando no Brasil, sendo uma das referências no Brasil nesses métodos. Então, venha conhecer. Telefone 2361-5000 em São Paulo, vem do interior para São Paulo. Nós temos também métodos que facilitam o trabalho com pessoas que vêm de longe, fazendo de maneira mais curta ainda e intensa. Então é só ligar e vir para São Paulo mudar a sua vida. 0 operadora 11 2361-5000. Foi um prazer estar com vocês, um grande abraço, até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.